Glória a Deus, eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e peço a você que assista até o final esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Deus, ele tem uma palavra hoje para cada um de nós. Aqui no livro de Samuel, louvado seja Deus, 1 Samuel, capítulo número 16, versículo aqui de número 13 diz: E Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele disse: o Espírito do Senhor me ungiu. Então eu quero dar um título a essa mensagem neste dia de hoje, que a unção, ela faz a diferença. A unção, ela fez a diferença na vida de Jesus. A unção fez a diferença na vida de Davi. Então a unção sempre vai fazer a diferença. Então Samuel, hoje o que está acontecendo é que muitas pessoas, elas são ungidas, vamos dizer, se não for ungida com autorização de Deus, ela não perseverar. Então quase Samuel unge a Davi errado. O erro que qualquer líder pode cometer, por mais experiente que ele seja. Então, por mais experiente que um líder espiritual ele poderá ungir uma pessoa errada, uma pessoa pela aparência, pela estatura dela, pelo que ela aparenta ser. Então, pode cometer, por mais experiente que ele seja, cometer um erro. O perigo, louvado seja Deus, o perigo de impressionar com a aparência. Ele viu Eliabe, pensou que fosse Eliabe. Ele viu Abinadab, pensou que fosse Abinadab. Ele viu Samar, ele pensou que fosse Samar. Então Davi, ele era só um caçula dos oito filhos de Jessé. Então a unção, ela faz a diferença. 4 homens e um fez a diferença. Em 4 homens, só um fez a diferença. Lá em 1 Samuel 16:13, quando nós acabamos de ler, nós vemos a unção de Davi. Então Davi ungido. Mas lá em 1 Samuel, ali do capítulo 18, do versículo 6 ao 18, nós encontramos Saul ex-ungido. Já tinha passado a unção dele. Por quê? Porque ele transgrediu contra Deus, ele o afrontou, ele desafiou. Então Deus o cortou ele da posição que tinha o colocado. Aí agora em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está Eliabe, não ungido. Em 1 Samuel, capítulo 17, ali do versículo 42 ao 44, nós encontramos Golias ante a unção. Preste atenção nisso. 4 homens e um fez a diferença. Davi era ungido, Saul era ex-ungido, Eliabe não ungido, Golias ante a unção. Então preste atenção, Davi tinha a unção de Deus. Saul tinha sido cortado pela sua desobediência. Samar não tinha sido ungido, e a pior situação estava a de Golias, porque ele era contra a unção, ele era ante a unção, ele não acreditava, ele não respeitava, ele zombava. Isso é o que está acontecendo no dia de hoje. Tem hora que eu fico assim a meditar com Deus, chega, eu fico apavorado com o que está acontecendo no dia de hoje. No passado, na minha infância,
Meus pais não eram evangélicos, mas eles criavam a gente num temor tão grande de Deus. Hoje, quando a gente entra na rede social, nós vemos os blasfemadores, nós vemos as pessoas atacando. No passado era um respeito tão grande pelas coisas de Deus, ninguém se atrevia, mas hoje não é contra os homens nem contra as mulheres que servem a Deus, é contra o próprio Deus, blasfema. Então as pessoas que são, então Davi aqui, ele era anti a unção, então a pior situação aqui era de Golias, porque Davi ele era ungido, Saul era ex-ungido, Eliabe não ungido e Golias era contra a unção. Então 4 homens, um fez a diferença. Então a unção faz a diferença. Então para que Deus chame e unge, para que Deus chama e unge, primeiro, chamados para fazer a diferença. Então Deus chama para ungir, é para fazer a diferença. 2, chamados para viver acima da ou seja, acima da média, para viver acima do que vivia, né? Então, 3, chamados para viver um projeto de vida excelente. Então, a unção, ela faz a diferença. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito de Deus me ungiu para anunciar as boas novas, para libertar os cativos e oprimidos, então a unção faz a diferença. Para que Deus chama e unge, Deus chama para fazer a diferença, Deus chama e manda ungir para viver acima da média, acima daquele pessimismo, acima de tudo. Deus chama para viver um projeto de vida excelente na direção dele. Então, por que a unção faz a diferença? Então, preste atenção a isso. 4 homens, um fez a diferença. O que era ungido fez a diferença. 2, para que Deus chama e unge? Chama para fazer a diferença. Chama para viver acima da média, acima do pessimismo, acima de tudo. Chama para viver um projeto de vida excelente. Então, por que agora vamos falar por que a unção faz a diferença? Olha, um homem com a unção, por onde passa, ele altera a marca da história, da vida de muitas pessoas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu passei agora pelo Maranhão, eu passei uns dias agora lá no Maranhão, pregando lá. Então teve tanta coisa que aconteceu, louvado seja Deus, nesse período. Eu cheguei numa casa velha lá, disseram que o diabo estava morando lá. Eu digo, tá não, porque quando eu fui passando perto dela, eu digo, eu vou dormir nessa casa. Aí fui e disse, vá logo saindo daí, de onde você estiver, pegue sua cambada e caia fora, que eu quem vou dormir aqui, não quero dormir junto com você não, vá-se embora. Então as pessoas falam, elas criticam, mas tem muitos que vêm chamar a gente para esse tipo de coisa, porque eles mesmos, eles não têm coragem, que é o nome de Jesus, é o nome de Jesus quem faz aquilo. Então houve tempestade, alagou tudo, estremeceu tudo, teve um culto maravilhoso lá, um bocado de vida aceitou Jesus, entendeu? Então, aonde a unção passa, ela faz a diferença. Um homem ungido, por onde passa, ele altera a marca da história da vida de muitas pessoas. Então, a experiência de Pedro e João, em Atos capítulo 3, versículo ali do 1 ao 10, você lembra o que é que está escrito lá em Atos capítulo 3, do 1 ao 10? Então,
aonde Pedro, João passava, louvado seja Deus, eles fizeram a diferença. Por que eles fizeram a diferença? Porque eles eram ungidos. Eles eram ungidos e por isso que eles fizeram a diferença aonde eles passaram. Então a unção sempre vai fazer a diferença. Por isso que por causa de um, hoje, todos os pagam. Quando nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 3, ali do versículo 1 ao 10, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias vinham colocar ele na porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam e aos que saíam. Mas quando vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, ele pediu que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aquele homem, ele só queria uma dádiva. Mas Pedro disse a ele: olha para nós. Mas Pedro e João já tinham olhado para a situação dele e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Está no livro de Atos aí, capítulo 3, do versículo 1 em diante, você vai achar o que eu estou falando. No versículo 6 você vai encontrar o que e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelho, diz o texto, se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, glória a Deus. E todo o povo via andar e louvar a Deus. E conhecia, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de assombro e espanto pelo que aconteceram. Louvado seja Deus. Então Pedro e João, a unção faz a diferença. Um critica, um zomba, mas quando aparece qualquer coisa na vida deles, eles se apavoram. Um dia veio um povo atrás de mim porque uma bebezinha tinha ficado em pé em cima de um sofá, com os olhos grelados e dizendo que ia destruir tudo. Eu digo: por que não pegaram essa bebê e agarraram ela, botaram nos braços, não se assombraram e correram? Porque só sabe perseguir e atacar, falar mal, mas na hora do sobrenatural é para quem tiver. Quantas pessoas passavam por aquele mendigo, aquele coxo, as portas formosas, um dava alguma coisa, outro não dava. Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinham levanta e anda pela unção que o Senhor deu a eles. Louvado seja Deus. A unção faz a diferença. Quando ele não tem ouro nem prata, ele não tinha recurso material, nem teológico, mas o que eu tenho é unção. Ele recebeu no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 1, ali do versículo 8. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 3. No dia que ele teve chance da unção de Pentecostes, ele pegou a unção na vida dele. Louvado seja Deus. Então te dou, nos dias, ou seja, de Pentecostes ele pegou. Então a unção não se tem para guardar. Muitas pessoas querem ter unção,
mas elas não têm, porque unção é para usar em favor dos que estão esperando receber alguma coisa. Unção não é para guardar, para andar se gabando, para se prestigiar de alguma coisa, ter privilégio, não. Unção é para quando você chega em um lugar que tem um povo assombrado, que não sabe o que fazer, porque tem um espírito maligno ali que se apoderou de alguma coisa. Você chega lá e diz, em nome de Jesus eu te digo, sai daqui e vai-se embora. É para isso que serve a unção, é para isso que a unção faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência de Paulo e Silas em Filipe, lá em Atos capítulo 16, ali do versículo 14 e 15. A família inteira de Lídia se converteu. Paulo discerne um espírito que fala na boca de uma jovem algo que parecia divino, mas tinha algo maligno por trás. Por isso ele repreendeu o espírito que operava na moça e ela ficou liberta. Atos capítulo 16, ali do versículo 19. Então a unção é para isso, é para dar discernimento. Eu tenho pena às vezes quando eu vejo certas pessoas falando umas coisas e ela mesmo não sabe o que ela está falando. Então essa libertação dessa moça provocou a ira dos que tirava proveito daquela situação da pobre jovem. Então Paulo e Silas, eles agora são presos. Eles oravam e cantavam na prisão e o milagre aconteceu, as portas se abriram. Após o terremoto, o carcereiro foi evangelizado e se converteu com toda a sua família, levando Paulo e Silas para a sua casa, lavando os vergões que eles mesmos tinham causado na vida de Paulo, no corpo de Paulo e de Silas. Então a unção, ela faz a diferença. E pela uma ironia do divino, quem era Golias? Qual era o seu tamanho? As suas armas, né? Um guerreiro experiente, media 6 côvados e 1 palmo, o que equivale a 2,92 metros, ou seja, fonte, forte, né? Ele forte. Quando você vai ver lá que ele media 2,92 metros, a fonte está lá no rodapé da Bíblia, Vida Nova, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Então, capacete de bronze que ele tinha, 1 Samuel 17, 5. Couraça de escama de bronze, pesava 5.000 ciclos, que é equivalente, ou seja, a 70 quilos. 1 Samuel 17, 5. Caneleira de bronze nas pernas. 1 Samuel 17, 6. Ou seja, dardo de bronze entre os ombros. 1 Samuel 17, 6. Lança de ferro, cuja ponta pesava 600 ciclos, que é o que vale a 7 quilos. Veja, só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. Quem era Davi e as suas armas? Então preste atenção, a ironia divina. Quem era Golias, não era? Qual o seu tamanho? 2,92 metros, quais 3 metros, né? Capacete de bronze, couraça de escama de bronze que pesava 70 quilos. Só na ponta da sua lança pesava 7 quilos. Agora, quem era Davi? Qual era as suas armas? Golias era velho, profissional, guerreiro experiente. Davi era o caçula, mais novo da sua família.
1 Samuel 16, 11. Sua experiência era cuidar de ovelha no campo. 1 Samuel 16, 11. Sem nenhuma experiência de guerra. 1 Samuel 17, 3. Nunca tinha usado uma armadura. 1 Samuel 17, 39. Suas armas não serviam para ser usado como instrumento de guerra. Sua arma era cajado, 5 pedras do ribeiro e uma funda. 1 Samuel 17, 40. Onde estava o segredo agora de Davi? Oh, glória! Aleluia! Seria as suas armas, seria sua habilidade e pontaria. Uma pergunta: sua dedicação diária no treinamento com a funda? Não. O segredo de Davi não era na pontaria, não era no treinamento com a sua funda. Não. O segredo estava, louvado seja Deus, no que aconteceu no capítulo 16 e no verso 13. A unção que fez a diferença. Oh, glória! A diferença está quando Davi foi ungido. Sempre a unção vai fazer a diferença. Não se engane, não. Não se engane, não. Você que nunca foi ungido, não se engane, não. Que você entra, mas no final você vai ser envergonhado, você vai perder, porque a unção faz a diferença. Davi venceu nos 3 campos em que a batalha aconteceu. No campo que fica dentro da gente. 1 Samuel 17, 26. A primeira guerra que Davi venceu foi no campo dentro dele, dentro do meu eu, né? Aqui dentro do coração. Quando você vence dentro de você, aí você vai vencer no campo espiritual. 17:43. Davi primeiro venceu o gigante dentro dele. Quem é esse circunciso para que eu vou derrotar ele? Então pronto, Davi chegou lá, viu que ele não tinha marca de Cristo, que ele não tinha nada do espiritual. Então Davi venceu no campo espiritual. Agora Davi vai vencer no campo da história. Louvado seja Deus. Antes de vencer Golias, no campo da história, é estrutural. Davi teve que vencer Eliabe, vencer as críticas de não ungido. Saul, o pessimismo do ex-ungido. Então, antes de Davi vencer no campo da história, ele teve que vencer os críticos, ele teve de vencer os que não eram ungidos, ele teve que vencer os ex-ungidos, aqueles que foram, mas negaram sua fé, aqueles que foram escolhidos, mas se acovardaram, abandonaram. Então, quem era Eliabe? Tinha aparência, fazia parte do exército de Deus, sabia tudo sobre armadura, tinha habilidade. O problema dele é que não era ungido. Glória a Deus. Pode ter aparência, pode fazer parte do exército de Deus, pode ter armadura, pode ter habilidade, mas a unção fazia a diferença. Louvado seja Deus. Há muitas pessoas que têm tudo para dar certo, só falta a unção. A unção de Deus que Deus deu a Davi trouxe muitas vitórias, muitas batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem era Saul? Era bonito, era muito alto. 1 Samuel 10, 23. Mas era ex-ungido. 1 Samuel 10, do 1 ao 24. Ninguém sabe mais o que significa ser um ex-ungido de que aquele que foi o primeiro a perder a unção. Satanás, a unção. Satanás, tu era querubim da guarda, ungido, né? Ele era ungido. Satanás
Ele era um querubim e era ungido. Então, ele mesmo, Ezequiel capítulo 28, 14. Ele é quem sabe mesmo o que é perder a unção. Hoje você encontra as pessoas que viraram contra o evangelho, indignadas, viraram, só fala mal de ministério, sabe por quê? Porque eles negaram, abandonaram a sua unção. O Espírito Santo desceu na vida deles e aí ungiu. E aí eles negaram e hoje vivem enraivados. E é por isso que eu digo sempre, nada pode pagar uma coisa dessa de Pedro e João pegar na mão daquele homem e dizer levanta. Nada vai, ou seja, não tem preço você chegar numa casa que está um povo assombrado, está uma situação difícil, você chegar e deixar ali aquele clima abençoado ali. Não tem dinheiro que pague. E então a diferença é aquela, é quando o gigante se levantou. Golias, quando se levantou, a aparência de Eliabe não fez a diferença. A fazer parte do exército, por que ele não foi lutar? Porque ele não tinha coragem. Que os covardes, os medrosos, eles estão voltando. Aí eles ficam falando mal, ficam atacando, mas é porque eles se acovardaram. Eles não encararam, não tiveram a coragem, eles não tiveram visão de ver que o gigante não era ungido. Sabe por quê? Porque ele já tinha perdido a unção. Ninguém sabe mais, né? De que um ex-ungido. Então a marca de um ex-ungido, Sansão, abre a guarda brincando com o principado do diabo. Juízes capítulo 16, versículo 20. Então, ao perder a unção, vazaram os seus olhos e perde a visão. Começa um processo de decadência na vida de Sansão. Então a marca do ungido foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus. O grande segredo é que o Senhor é com ele. O povo reconheceu sua chamada, esperou sua hora, não precipitou-se e o espírito de vencedor deu a vitória. Louvado seja Deus, ao ungido de Deus. Então compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo. E a unção, ela faz a diferença. Sempre vai fazer. Saul tornou-se um obstáculo para outros, né? E dominado pelo sentimento de inferioridade. Então o ciúme doentio e o medo lhe perturbava. Não admitia o sucesso e a prosperidade, ou seja, de Davi. Então Davi tinha sido ungido e colocado no lugar dele. Então não se engane. Sempre a unção vai fazer a diferença. Às vezes você fala tudo, eu vejo hoje na rede social tanta gente falando, mas quem disse que a Bíblia é um livro carnal? Eu fico vendo os caras ali dar show. E lamentável é que pessoas de 30 e tantos anos de fé disse que agora que abriu os olhos. Abriu não, meu filho. Verdadeiramente você está sendo... A época que você está sendo mais enganado, porque a Bíblia já falava disso, ela já fala aqui. Ela se defende sozinha, que no final dos tempos vinha esse povo aí desmentindo tudo da Escritura, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Então compartilhe este vídeo com o seu grupo, com o seu amigo, com a sua amiga e vamos vencer. A unção faz a diferença.